A paz do Senhor, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos com mais um Esperança chamada Deus. E hoje falaremos de uma palavra que está em Atos, no capítulo 9, no versículo 10. E a palavra ela nos diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Esse texto sagrado nos fala de um discípulo do Senhor que morava em Damasco, chamado Ananias. Esse Ananias foi o cristão que orou por Saulo, por ordem do Senhor, logo após a conversão daquele que teve o nome mudado para Paulo, o mais influente apóstolo do cristianismo. Se formos nos aprofundar um pouco mais, podemos entender que Ananias é um nome hebraico que quer dizer Yahvé é gracioso, um significado grandioso e apropriado para quem presenciou como Deus foi tão gracioso e misericordioso com o perseguidor e blasfemador Saulo de Tarso. Portanto, esse fiel discípulo que orou pela conversão de Paulo faz parte de um grupo de milhares de outros discípulos anônimos que às vezes são pouco citados nas Escrituras. Mas entretanto, estão realizando grandes coisas para Deus. Na Bíblia é relatado vários discípulos, grandes e pequenos, que fizeram grandes feitos na palavra do Senhor. E eu posso te dizer que existiu vários outros discípulos, personagens com este nome, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, como também podemos ver lá em Neemias, no capítulo 7, no versículo 2. Eu, Noemi e Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Portanto, Lucas cita no livro de Atos 3 Ananias, sendo 2 maus Ananias e 1 bom Ananias. O primeiro mau Ananias foi aquele com concordância com a sua esposa Safira, foram punidos na igreja primitiva por causa do engano e da mentira. Podemos ver lá em Atos capítulo 5, no versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E ainda o segundo mau Ananias foi o sumo sacerdote que mandou bater na boca de Paulo no Sinédrio. Podemos verificar lá em Atos, no capítulo 23, no versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Portanto, ainda faltou o bom Ananias. É este que orou pelo novo convertido Saulo, por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, em Damasco.
Portanto, meus amados, eu digo a vocês que Ananias era um discípulo de prontidão. O texto sagrado nos mostra que Ananias era um piedoso discípulo de Cristo e que estava sempre em prontidão. Quando foi solicitado pelo Senhor, imediatamente se apresentou dizendo, em Atos 9, versículo 10, eis-me aqui, Senhor. Portanto, eu te digo, meu amado, que devemos estar sempre em prontidão para o Senhor. Quando Ele chamar para colocarmos a mão no arado, devemos estar prontos e dizer, eis-me aqui, Senhor. Não importando com a situação, não importando como você está vendo ou está passando, você tem que estar pronto para o Senhor, porque Ele sempre esteve pronto para ti. E a Bíblia também revela que quando foi solicitado por Deus, Abraão também respondeu dizendo lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1, ele disse, eis-me aqui. A Bíblia também revela a prontidão de Jacó, dizendo, lá em Gênesis, no capítulo 46, no versículo 3, e falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. A Bíblia também nos mostra a prontidão também do profeta Samuel, quando foi chamado por Deus dizendo, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10, fala, porque o teu servo ouve. Deus é paciente conosco e chamou Samuel por diversas vezes até ele aprender a distinguir a voz do Senhor da voz do homem. Porque nesse processo, o qual Deus estava chamando Samuel, ele várias vezes saiu do quarto dele, foi até o quarto do pai e perguntou, o Senhor me chama? E até que chegou um momento que ele teve coragem e voltou para o quarto e falou, eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes confundimos a voz do Senhor com a voz do nosso coração. E isso não pode ocorrer. Devemos ter o discernimento, o processamento de poder discernir o que é a voz do Espírito Santo e a voz do nosso coração. Porque se seguirmos a voz errada, a voz do nosso coração, podemos cair em cilada. Portanto, a Bíblia também revela a prontidão e disposição do profeta Isaías após passar pelo processo de purificação, dizendo, lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Ananias também obedeceu imediatamente a ordem do Senhor e foi cumprir a sua missão e orar por Saulo, pela conversão de Saulo. Portanto, amados, eu te digo que lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7, Paulo, ele nos orientou, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O apóstolo Paulo, ele declara que ter bom testemunho dos que estão de fora é um dos requisitos para ser um ministro do Senhor. Ou seja, para ser bem visto no meio evangélico, bem visto na sociedade, bem visto por todas as pessoas que olham para você e dizem, esse sim é um servo do Senhor, esse sim é temente a Deus. Portanto, Ananias atendia os requisitos para ser um fiel e qualificado ministro de Deus. Deus está à procura de homens piedosos e de bom testemunho como Ananias. Deus procura também homens de prontidão e dispostos a obedecerem a sua voz e atenderem o seu chamado, para ganhar almas para o seu reino. E aí? Você está disposto? Você está disposto que quando Deus te chamar, você vai falar, eis-me aqui, Senhor? Ou você vai fugir? Ou você vai se esconder? Ou você vai virar simplesmente as costas
e fingir com que nada esteja acontecendo. Amado, Deus tem algo grande na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para ser bem-sucedido e fiel ao Senhor, porque tu é filho, tu é herdeiro da promessa e tu é um escolhido dele. E é por isso que eu te digo, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, amados. Deus livra da tentação aqueles que estão na tua palavra, aqueles que estão o servindo, aqueles que estão praticando as boas e agradáveis obras do Senhor. E é por isso, amado, que eu te digo, não vale a pena praticar o mal, não vale a pena praticar a iniquidade, não vale a pena praticar o pecado, não vale a pena destruir aquela alma que está dentro da igreja, não vale a pena, meu amado, destruir o sonho daquele que tanto sonha e corre atrás daquilo que é dele por direito. O salmista disse: eu olho para cima, porque é de cima que vem o meu socorro. Olhe para o céu, olhe para Jesus, foque em Jesus, teu único e grande solucionador de problemas, o seu irmão mais velho e Deus, o teu Pai eterno. Amém? Deus o abençoe. Inscreva-se no canal. Tenha uma ótima noite, uma boa tarde, um bom dia e até a próxima.